Receber pastor Júnior Trovão ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Querido pastor. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele. O louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo louvor. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar a esta casa após alguns anos sem vir aqui. Preguei muito no trabalho à noite, à tarde, né? Qual era o nome do trabalho? A intercessão. Que trabalho maravilhoso. Deus seja louvado. O trabalho ficava igual está aqui, lotado. Muita gente vinha de várias partes do Rio de Janeiro receber de Deus aqui nessa casa, como até hoje. São 68 anos, né, meu pastor? E é uma alegria ver o pastor Genival. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Obrigado por me permitir assumir essa tribuna para falar um pouco de Jesus e de sua palavra. A pastora Arlete, Deus seja louvado, prazer. Que alegria. Deus continue abençoando a vida de todos os homens de Deus. O nosso pastor Eliel, Deus seja seu filho, né? Seu irmão? Que parece, eu falei, é um dos dois. Deus seja louvado pela vida desse príncipe de Deus. Todos os pastores que estão aqui, o homem de Deus que nos antecedeu, Deus seja louvado, todos os homens de Deus. Ao meu amigo Júlio, que está ali, Júlio César, a esposa, Deus seja louvado, a filhinha, né? É a família que está aí. Eita, glória aos filhos, Deus seja louvado. Isaías, Deus abençoe, prazer estar contigo. Ao meu amigo Cruz, Deus seja louvado. Pastor Cruz, Deus continue te abençoando. Meu sogro que está aqui, ó. Bem-aventurado é o genro que anda com o sogro. Meu amigo, meu irmão Albert de Souza, pastor, Deus abençoe. Ao pastor Fábio Terra, Deus seja louvado. E o nome dele é isso mesmo, Terra, tá? O sobrenome dele é Terra mesmo. Fábio Terra, Deus abençoe. A equipe que está aqui ao lado, Deus abençoe. Ao Natanael, ao homem de Deus, a nossa equipe, Deus abençoe a todos e toda esta igreja. Estou vendo aqui a mãe da Eli, Deus abençoe. Deus abençoe essa família. A Eli está aqui, Deus continue abençoando. Enfim, todos que estão ali. Tinha uns jovens lá fora, eu falei, vem, entra para o culto. Ele, não, pastor, estou de bermuda. Eu falei, coloca só a camisa e vem. Se não der para colocar a camisa, entra também, para ouvir a palavra de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra ela em 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quando acharam, digo amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E você diz amém. Tome seus assentos em nome de Jesus.
Queridos, hoje, por ordem divina, todo aquele que é salvo tem uma missão e uma obrigação. A missão é o ide, e a obrigação é pregar o Evangelho. Paulo disse: esta minha obrigação foi me imposta, de pregar o Evangelho a vós. E a saber que uma vez que nós temos a missão de fazer o ide do Senhor Jesus, este ide não está facultado àqueles que são pastores. Esse ide não está facultado àqueles que são apenas levantados e enviados pela igreja ao campo missionário. Parece que a gente deixou entender na igreja que o ide está facultado apenas a um grupo de pessoas das quais Deus a vocacionou e também entregou o ministério a elas. E por causa desse pensamento, as pessoas que estão assentadas no banco acham que entregaram a vida para Jesus apenas para ficar sentada aí, como aquele passarinho que fica de boca aberta, recebendo, que dependendo da mãe para receber o seu alimento. Quando, na verdade, o ide do Senhor Jesus não foi facultado a um grupo seleto de pessoas. A verdade bíblica é que Deus não entregou o ministério para todo mundo. Todo mundo que está aqui dentro não é pastor. A maioria dos que estão aqui dentro não são missionários, não são diáconos, não são evangelistas, não são mestres, doutores, que vão ensinar a palavra de Deus ou que têm algum tipo de ministério. A verdade é que ministério Deus não dá para todo mundo, mas a missão de pregar o Evangelho é para todo aquele que é salvo. Vou repetir, Jesus só deu esta ordem após chamar os homens. Ele chamou, ele salvou, e depois que ele salvou, ele deu poder e autoridade. O ide só pode ser feito dessa maneira, com alguém que é salvo, e ele vai ao campo missionário preparado para pregar esse evangelho com poder e autoridade. Olha para cá, e Jesus disse uma questão, isso aqui é muito sério do que eu vou falar agora. E essas pessoas, para fazerem esta obra que o Senhor entregou a elas precisam se tornarem discípulas de Jesus Cristo. Vou falar mais uma vez, é se tornar discípula de Jesus Cristo. Jesus disse: ide por todo o mundo, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem todas essas coisas e tornando eles meus discípulos. Você já viu algum discípulo vazio? Você já viu algum discípulo sem expulsar demônio, sem curar enfermo, sem pregar o Evangelho? Aí a pergunta que não cala, então por que essa geração de crente não faz isso? Porque a maioria está se tornando membro e não discípulo. O custo de se tornar pessoas membro apenas de igreja é que pessoas que com 10, 15 anos de crente vai ligar para o pastor presidente e dizer: corre aqui, que alguém da minha família endemoniou. E a pergunta que não cala: como uma pessoa com 10 anos de crente, 5 anos de crente, tem coragem de ligar para um pastor e dizer: vem aqui expulsar o demônio? É porque membro não tem poder, mas discípulo tem. Discípulo vai ter poder e autoridade para pregar o Evangelho. E olha para cá, é sobre os ombros do discípulo que está a incumbência de anunciar Jesus.
é sobre os ombros do discípulo que está a obrigação de pregar o evangelho e ser um representante legal do reino de Deus sobre esta terra. E nós estamos anunciando Jesus como? Estamos anunciando Jesus como Senhor, estamos anunciando Jesus como Salvador, estamos anunciando Jesus como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que batiza com o Espírito Santo, como aquele que foi à cruz do Calvário, venceu antes de chegar, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mundo, e por último ele venceu o maior dos adversários, que é a morte. Jesus venceu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele disse em Apocalipse 1:18: é-me dado todo o poder no céu e também na terra. João, agora eu vivo para todo sempre. Sabe o que é isso? Ele venceu para nos dar a oportunidade de ter a oportunidade de irmos para o céu. Olha para o trovão, Jesus não morreu para te dar a terra, Jesus morreu para me dar a oportunidade de ir para o céu. A Bíblia diz, está lá no capítulo 3, versículo de número 16, que é o versículo mais conhecido de todo mundo. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tu não pegar isso aqui, você não pega mais nada. Jesus não foi à cruz do Calvário para te dar uma vida terrena. Jesus foi à cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Jesus não veio a este mundo e foi à cruz do Calvário para te oferecer o passageiro. Ele veio à cruz do Calvário para te oferecer o eterno. Jesus não veio a este mundo para te oferecer aquilo que o ladrão rouba, aquilo que a traça corrói, mas ele veio te oferecer um lugar aonde a traça não chega, o ladrão não mina. Ele veio te oferecer o céu, ele veio te oferecer a vida eterna. Foi lá que Jesus nos ofereceu. Agora escute isso aqui, sobre a responsabilidade, sobre os ombros da igreja, ou sobre a igreja estar a responsabilidade de anunciar a Jesus de Nazaré. E como a igreja está anunciando Jesus agora? Como o Senhor, como Salvador. Melhora só meu retorno. Como Salvador. Repita: Salvador. Agora olha para mim. A igreja não pode anunciar Jesus de forma paliativa. Você já viu uma moeda? Ela tem apenas uma face ou duas. O evangelho a gente tem que apresentar todas as facetas dele, porque ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Ao mesmo tempo que Ele perdoa, Ele também ajuiza. Ao mesmo tempo que Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, e entrai e possuí a cidade por herança, que está preparada para vós antes mesmo da fundação do mundo. É o mesmo Deus que vai dizer: pega ele de pé e mão atada e lança ele nas trevas exteriores, ou lança ele no lago aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. É o mesmo Deus que vai dar a mesma sentença. A gente precisa anunciar para estas pessoas que Jesus hoje Ele é o advogado. Olha para cá, hoje Ele é o advogado, hoje Ele é o perdoador de pecados. Está lá na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. A Bíblia diz: filhinhos, não pecais, mas se pecar, saiba que à direita de Deus tem um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Apresenta para o pecador que hoje Jesus é o advogado. Advogado defende. E olha para cá, ele não é o advogado de acusação, ele é um advogado de defesa.
Hoje Ele estará aqui para perdoar seus pecados. Hoje Ele estará aqui para apresentar a graça. E eu vou falar, peraí. Evangelho não é pregar para você sobre o que você merece. Evangelho é pregar para você o que você não merece. Graça é favor imerecido. Oh glória, eu não mereço ser salvo, mas Ele me entregou a salvação. Eu não mereço ser cheio, mas Ele me tornou cheio. Eu não mereço ter o que tem, mas Ele me entregou o que eu tenho. Isso é falta de merecimento, mas é a graça. Porque o mérito não é seu de que recebe, o mérito é daquele que te entrega. É Jesus de Nazaré. O mérito no Evangelho não é de quem recebe, é de quem o entrega. A salvação, tudo que você tem, o mérito é dele. Oh glória, é dele que está entregando a você. Então, eita. É por isso que eu gosto muito. Eu sei que Deus dá tudo que a gente imaginar, Deus dá a gente. Mas olha para cá, aprenda, tudo que Deus te der por fora vai ficar aqui. Mas tudo que Deus colocar aqui dentro vai te colocar lá em cima. Eita glória. Eita glória. Dá um toquinho no teu irmão, fala assim: é tesouros guardados em vasos de barro. Oh glória, armazena. Você não pegou, por isso não deu glória. Oh glória, o banco é lugar de armazenar dinheiro, mas seu corpo como vaso é local de armazenar tesouros eternos. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Oh glória, eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Você foi feito para armazenar tesouros aí dentro, tesouros espirituais. Agora olha para cá, a gente precisa anunciar para essas pessoas que aquele que hoje defende, um dia ele se tornará juiz. Você já viu que tem gente que quer galgar o cargo? Tem gente que hoje é advogado, mas está estudando para se tornar juiz. E eu vou falar, ele como advogado, ele não tem uma causa perdida. Ele conseguiu defender uma mulher na Bíblia, até quando o diabo tinha razão. Porque pegaram, eu vou falar, mexeram com o homem errado. Você sabe por que em João 8 toda aquela cena foi forjada para pegar Jesus? O fato aconteceu lá na frente, mas alguém já estava pensando nele. Porque quando ela foi pega no ato de adultério em João 8, cadê o homem que estava com ela? Por que deixaram o homem ir e pegaram só ela? Podia ter trazido os dois, mas por que trouxeram só um? Quiseram testar a capacidade do advogado. Levaram ela até o Sinédrio e disse: segundo a lei de Moisés, ela precisa ser executada. E a pena capital, ela vai sofrer o enforcamento ou apedrejamento. Então leve ela para fora da cidade e apedreje ela. O erro deles foi um só. Se tivesse pego ela no ato e o Sinédrio dado a sentença e levado ela para fora da cidade, ela estava morta. O problema é que antes de levar para fora da cidade, trouxeram ela até Jesus. Eita glória. Abriram a boca e disse: mestre. Fizeram o quê? Falaram o quê? Mestre. Agora olha para mim, quem está chamando ele de mestre gostava dele? Me perdoa, mas eu vou falar. Tem gente que não vai para a tua cara, mas tem que reconhecer quem você é. Eita glória. Oh glória, tem que engolir seco e saber quem você é.
Aleluia. Falaram que o sonho de José era bobeira. Isso aí, começaram a rir, zombar. Agora olha para mim, se falaram que ele estava contando uma lorota, por que quiseram matar José? Porque se o sonho não é verdadeiro, qual é o sentido de querer matar seu irmão? É assim, irmãos, tem gente que desacredita, aparentemente desacredita do que você fala, debocha do que você prega, mas no fundo, sabe que quando tu abre a boca, é Deus falando através dela. Oh glória, oh glória. Eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe aqui. Aleluia. Daqui a pouco abriram a boca e disse: Senhor, segundo a lei de Moisés, essa mulher que foi pega no ato de adultério, ela precisa ser apedrejada até a morte. O que tu diz? Se Jesus dissesse apedreja, os pecadores diriam: ele é contra nós. Se Jesus dissesse não apedreja, os fariseus, os doutores da lei diziam: ele é contra a lei de Moisés. Então quem sofreria? Ou Jesus perderia aquele grupo que o seguia de pecadores, ou Jesus seria apedrejado pelos líderes. Deixaria ela de lado e apedrejaria Jesus. Não pegou? Tem gente que quer te envolver em situações só para te prejudicar. Só que na boca de Jesus não estava a palavra da sabedoria, ele era a própria. Porque uma coisa é a palavra da sabedoria estar na minha boca porque alguém me deu, e uma coisa é a própria sabedoria falar. Eita glória, o grandão da Galiléia vai dar logo checkmate. Aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí olha para cá, por que alguém jogou a pedra no chão e ninguém atirou a primeira pedra? Ele vai na consciência. Sabe por quê? Porque segundo o próprio Sinédrio, tinha uma questão no apedrejamento. Quer apedrejar? Apedreje. Só que quem participa do apedrejamento tinha um porém. Se depois aqueles que apedrejaram fossem descobertos pecados iguais ou semelhantes, eles seriam mortos da mesma maneira que matou. Aí alguém pensou assim, falou: rapaz, eu vou apedrejar ela por adultério, mas eu também traio a minha mulher vendo site pornográfico. Eu vou apedrejá-la por adultério, mas eu também mandei nudes para o meu namorado. Eu estou falando que ele é pecador, mas eu também lembrei que jogo no tigrinho. Eu estou falando que ele está em pecado, mas eu também sou uma fofoqueira de marca maior. Posso te fazer uma pergunta? Você que vem para a igreja com essa pedra na mão, será que realmente você tem condição de segurar ela? Se Deus mostrar de você o que ninguém sabe, tu ainda segura essa pedra? Se Deus restaurar o apagado do teu WhatsApp, você ainda segura essa pedra? Tem gente aqui que está com uma pedra que não merecia estar com ela na mão. Não tem condição. Joga essa pedra fora que é melhor para você. O advogado dos advogados abriu a boca e falou assim: cadê os teus acusadores? Ela disse: não vejo nenhum deles. Cadê os teus, aqueles que te condenam? Eles não estão mais aqui. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não pegou, por isso não deu glória. Eita glória. O erro do diabo, olha para mim, eu falei assim: grandão, porque primeiro ela estava na mão do amante,
da mão do adúltero lá, porque depois foi parar na mão dos acusadores passou para a mão dos sentenciadores e por último terminou na tua mão. Ele disse assim: porque o começo eu deixo até com os homens, no meio eu deixo até Satanás entrar, mas o final quem decide sou eu. Oh glória, oh glória. A morte e a vida não está na mão do diabo, a morte e a vida está na mão dele. A balança justa está na mão dele. O céu e o inferno quem comanda é ele. A vida e a morte está na mão dele. Oh glória. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Aleluia. Hoje ele é advogado, mas um dia ele vai ser juiz. Como advogado tem defesa, como juiz tem sentença. Deixa eu fazer uma perguntinha básica para a gente entrar. O que Deus sabe a teu respeito te conforta ou te assusta? Hoje dá para apagar, hoje dá para mentir, mas no dia do juízo final tudo vai ser exposto. Hoje dá para comprar, hoje dá para esconder, mas no dia que aquele que tiver sentado no trono, você sabe quem é que vai estar sentado no trono? Olha para o trovão: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha para cá para a gente ter uma noção. Sabe quem vai julgar os vivos e os mortos? Dá para colocar no telão aí, Atos 17, 31. Consegue rapidinho, meu sonoplasta? Olha lá. Porquanto tem determinado um dia, já está determinado, que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Sabe quem vai estar sentado naquele trono no juízo final? Sabe quem é? Aquele que hoje é advogado, mas um dia ele vai se assentar como juiz. Olha para o trovão, sabe quem é que ele vai julgar? Os vivos e os... Trovão, quem são os vivos? Os vivos serão aqueles que alguns ainda escaparão com vida dômida da grande tribulação, porque não tem como fazer um milênio, como Jesus vai chegar na terra e reinar durante 1000 anos sem povos, sem alguém para poder governá-lo. Alguns ainda escaparão com vida da grande tribulação, e é justamente esse povo que escapará com vida, e aqueles que foram degolados também durante a grande tribulação, que serão ressuscitados no milênio e estarão com ele durante 1000 anos. Trovão, como é que esses homens serão julgados vivos? Porque é este povo que vai escapar vivo e viver o milênio com ele, porque logo após o milênio Satanás é solto dos seus 1000 anos de aprisionamento, e a Bíblia diz que ele vai entrar no coração dos reis e das nações, e agora ele vai se voltar contra Jesus, e a Bíblia diz que Jesus vai estar sentado no trono em Jerusalém. Oh glória, Zacarias 14, ele vai estar sentado no trono reinando, e a Bíblia diz que a última rebelião do diabo será contra o nosso Messias, porque para Israel ele é o Messias, para a igreja ele é o esposo, ele é o noivo aguardado.
Agora olha para cá, quando todas as nações vierem de várias partes do mundo, porque olha para cá, todas as rebeliões até esse período foram todas contra Israel, mas a rebelião final das nações será exclusivamente contra o Cordeiro. E a Bíblia diz que enquanto eles estiverem vindo em direção a Jerusalém para atacar o Cordeiro, a Bíblia diz: e desceu fogo do céu, oh glória, e consumiu todos eles de uma única vez. Agora olha para cá, é nesse período. Vou falar, Jesus. Só vai dar glória se tu pegar. Aleluia. E acabando-se os 1000 anos. Apocalipse 27, 20, versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Dá para colocar aí? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se em batalha, vai. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu, e de Deus desceu, e os devorou. Vai, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. E de dia e noite serão atormentados para todos sempre. Olha para mim, dá glória só se tu pegar. Sabe quem vai lançar o diabo no lago de fogo e enxofre? O grandão da Galileia. Oh glória! Eu fico pensando em você que está servindo o diabo. Não, quem me guarda é o Zé Pilindra. Não, quem me guarda é o tranca-rua. Não, quem me guarda é um demônio que aparece para mim. Eu estou aqui, trovão, estou com a minha guia escondida. Quem me guarda é ele. Não, agora eu sou satanista. Deixa eu te dizer um lembrete aqui. Sabe quem tu serve? Tu serve o diabo, e você sabe. Se o meu Jesus vai fazer isso com teu chefe, imagina para você que serve a ele. Oh glória! É melhor você passar para o lado de cá, que ainda dá tempo. É melhor você passar para o lado de cá, que ainda dá tempo de adorar e servir a Jesus de Nazaré. Oh glória! Cadê você que já... Cadê você que já adora Jesus de Nazaré, profeta? Ei, e o diabo que os enganava foi lançado, diga, lançado no lago de... Aprenda, Salmos 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha para o trovão, olha para o trovão. Para aquele que for salvo, tem um rio aguardando ele. Mas para aquele que morrer sem um nome no lago no livro da vida, tem um lago de fogo aguardando ele. Uma pergunta: pela vida que tu está levando hoje, tu merece o rio da vida ou o lago de fogo? Quer nadar no rio ou quer viver no lago? Não, você não pegou. É que lago, a água é parada, mas o rio, a água é corrente. Oh glória! Cadê os crentes aí que estão preparados para ir para o rio da vida? Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Jesus. Olha para cá. Sabe o que é ser lançado? Lançado não é pular. Se eu pular daqui de cima, eu estou pulando por vontade própria. Lançado é alguém mais forte que está me... O diabo não vai pular, ele vai ser lançado. E sabe quem vai ser lançado ele? O grandão da Galileia que vai lançá-lo. Oh glória! Aleluia! Oh glória! É o grandão da Galileia que vai lançar ele lá. Eita glória! Olha para cá.
é justamente esse povo aqui. Olha para cá. Bota o versículo de número 9. Cercaram o arraial 2. Então você vê que tem um monte de gente salva que está no milênio, que está na grande tribulação, que está no final do milênio. Um monte de gente. Olha para mim. O céu intervém, desce fogo do céu, amarra o diabo, lança o diabo no lago de fogo e enxofre, onde já estão o falso profeta e o anticristo. Aqui termina o período terra. Coloca aí, Apocalipse capítulo 20, verso 11. Olha o período que começa. E vi um grande trono, em quem estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra aí. Essa terra que hoje a gente pisa e o céu que hoje a gente vê desaparece, porque agora entra no âmbito da eternidade. Quando a Bíblia fala que vai julgar os vivos e os mortos, os vivos são justamente os que acabam com ele o milênio. A Bíblia diz que ele vai dizer o seguinte: colocarei as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Se as ovelhas estão à sua direita e os bodes à sua esquerda, onde estará a igreja? A igreja já não é mais noiva, ela é esposa. Esposa anda na frente do noivo, anda atrás do noivo, anda do lado. Sabe quem vai estar do ladinho do noivo, do esposo? A igreja. Oh, a gente vai estar juntinho naquele dia. Fala para o teu irmão assim: no juízo final, a gente vai estar juntinho julgando. Fala: Zé Pilintra vai ser julgado pela gente, Tranca-Rua vai ser julgado pela gente, a Pomba Gira vai ser julgada pela gente. Oh glória, principado, potestade, ordens espirituais da maldade vai ser julgado pela gente. Oh glória, oh glória. Você não pegou, por isso não deu glória. Oh glória, ele tem compromisso com a noiva, não com a prostituta. Ele tem compromisso com a noiva adornada e pronta. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Kamanaka Shuri de Revaia, Temanaka Xandaraba Calabaia. Oh glória, oh glória. Dá tempo ainda, irmãos. Ainda dá tempo de se consertar com o Senhor. Ainda dá tempo de parar de tomar cerveja sendo crente. Ainda dá tempo de largar a amante e viver só com a tua mulher. Ainda dá tempo de levar uma vida certa. Ainda dá tempo de se consertar.
Só para você ter uma ideia, tu acha que quem está lá no céu está assim, ó? Está num sono e daqui a pouco vai despertar? Aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Olha para cá. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de serem mortos como eles foram. Não pegou? Todos aqueles que se declararem crentes ou que servem a Jesus serão automaticamente mortos pelo exército repita, da besta. Vai ser ou não vai? Vai. Oh, Jesus. Apocalipse 13, versículo 7. Bota aí. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre esses cujos nomes não estão escritos no livro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha para mim. Nenhum crente que sabe para onde vai adorar a besta. Ninguém que ficar aqui, que conhece Jesus de Nazaré, vai adorar a besta. Por isso serão executados. Agora todos os demais que ficarem sobre a terra serão obrigados a receber o sinal na mão ou na testa e vão adorar a besta. Não pegou? Oh, glória, você que fica na igreja assim: eu não sou boneco para ficar levantando a mão toda hora. Aqui a adoração é voluntária, mas naquele dia vai ser obrigatória, tá? Então adora agora que é voluntário. Adora agora. Engraçado, quando tu estava no muro dançando tchutchuca, tu levantava a mão, o MC dizia: levante a mão, e você levantava. Oh glória, porque para Jesus que te deu a vida, a salvação, você não quer adorar a Ele. Aleluia. Oh glória. Trovão, me prova para quem é o juízo. Coloca Apocalipse 14 aí. Versículo de números 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sabe sobre quem a ira de Deus vem na grande tribulação? Sobre os adoradores da... Aprenda. Olha que coisa terrível. Dá glória se tu pegar. O juízo do anticristo vem sobre aqueles que ficam e declaram a fé em Jesus. Mas a ira de Deus vem sobre os adoradores da besta. A igreja sofre perseguição, enquanto os adoradores da besta sofrem juízo vindo de Deus. Você não pegou? A grande tribulação, o juízo de Deus não é para a gente. O juízo de Deus é para os adoradores do diabo. Para a gente é o céu que nos aguarda. Oh, glória! Quem está sentindo essa presença de Jesus aí? Sabe o sangue de todos os profetas que derramaram sobre a terra, sabe? Lembra lá de Apocalipse 6 e 9? Que eu acabei de ler. Até quando tu não vingarás o sangue dos teus filhos? Ele disse: use essas vestes compridas e brancas e repouse até que morra
o último dos santos, como assim vocês morreram. O juízo só vai começar quando todos os santos morrerem. Agora olha o que Deus vai fazer. Você acha que Deus vai deixar o sangue dos profetas barato? Coloca aí Apocalipse 16, versículo 5. Eu vi o anjo das águas que dizia: justo és, ó Senhor, que és e que eras, e há de ser, porque julgastes essas coisas. Vai. Visto como derramaram, aí se tu não glorificar, vou soltar esse microfone. Visto como derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Vai. E ouvi outro anjo que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus. Sabe o que Deus vai fazer com as águas do rio? Vai transformar as águas dos rios aonde são doces, e vai descer a sua ira sobre elas, e os rios serão transformados em... Olha para cá, não adianta, quando a sede vem, não tem psicológico certa. Se alguém estiver no deserto sem tiver uma água para beber, a hora que ele urinar, ele não vai jogar a urina fora, ele vai beber, porque é uma necessidade ele beber a sua própria urina. E você acha que quando tiver a água transformada em sangue, quando não tiver água potável para beber, você acha que com água ele beberá para matar sua sede? É Deus dizendo: derramou o sangue dos meus profetas, então agora bebe dele, bebe dele, bebe dele. Eu sinto a presença de Jesus de Nazaré. Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai adorar? Aleluia! Aleluia! Ele não vai deixar barato. O juízo de Deus acontecerá. Eita glória! E aonde estará a igreja, trovão? A igreja nesse período da grande tribulação estará ela estará nas bodas do Cordeiro, com Jesus celebrando a união. Oh glória! Não, você não pegou, é a festa. É como João disse, é como o livro de Cantares disse: levou-me à sala do banquete. Aleluia! Vai ser a festa nupcial. Enquanto a terra estará experimentando o juízo de Deus, a igreja estará lá em cima celebrando a vitória. Não, você não pegou. Oh glória! E essa vitória acontecerá no abrir e no pescar de olhos. Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos morreremos, mas seremos transformados no abrir e no fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, é isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, é isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde estará a morte, o teu aguilhão? Onde estará a morte, a tua força? A força do pecado, oh glória, o aguilhão do pecado, aleluia, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! 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 Kamamagacheia! Turimikandaramanagasúria! Cadê você que está sentindo essa presença de Jesus aqui?
Estava na casa da minha sogra aqui em Nova Iguaçu. Ela falou assim: hoje chegou uns 40 graus aqui. Estava quente. Falei: sogra, liga o ar-condicionado aí. E o ar ficou ligado o dia todo na sala. Muito quente. Um sol de 40 graus já nos perturba. O deserto do Saara chega a 65. Há um outro deserto que eu esqueci o nome, e a região, que ele chega a 70 graus Celsius. É impossível haver vida. Olha para mim, 70 graus. A NASA, recentemente descobriu que no Sol foi aberto uma cratera, não se sabe como, no Sol. Que essa cratera foi feita ao diâmetro que está no Sol, dessa cratera que foi aberta, cabe 400 vezes o tamanho da Terra. Quantas vezes? Aí olha para cá, bota aí Isaías 30, 26. Vê se tem alguma coisa a ver. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Sabe quantas vezes o sol vai ser ferido? Aquecerá? 7 vezes. 7 vezes. Olha para mim, eu vou falar. Olha o que vai acontecer. Apocalipse 16, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vou falar baixinho aqui, tá? O juízo de Deus está descendo sobre os adoradores da besta. Olha para mim. Coloca aí, para tu ver o que vai acontecer com eles. Coloca aí, Zacarias 14, 12. Olha o que vai acontecer por causa do calor. Olha o que vai acontecer com os olhos. 14, 12. 14, 12. 12, 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua apodrecerá na sua boca. O calor vai ser tão forte que a órbita dos olhos pula, e a língua apodrece na boca. Mas mesmo assim, os homens não vão se arrepender para dar glória a Deus. Vou falar baixinho. Quem disse para você que sofrimento leva o ser humano ao arrependimento? Porque se levasse, todos eles seriam salvos. Quem leva você ao arrependimento verdadeiro e genuíno chama-se Espírito Santo de Deus. Eita glória! Não, você não pegou, por isso não deu glória. Olha para cá. Sabe quem é o sol que o anticristo vai experimentar e os adoradores? Você acha que eles vão ficar de fora? Olha para cá, não é só ele, não é só os adoradores dele, não. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 16, versículo 10: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino fez-se tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram para lhe dar glória. Deus vai ajuizar os adoradores da besta. Deus vai ajuizar o trono da besta. Agora olha para cá, é sol, é sangue, é juízo descendo de todas as coisas. Enquanto eles vão experimentar o sol do juízo, olha qual é o juízo que a igreja vai experimentar. Coloca aí Malaquias capítulo 4.
Esse é o juízo que a igreja vai experimentar, o sol que a igreja vai experimentar. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos aqueles que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor. Mas dê sorte, que não deixará nem ramo nem raiz. Vai, mas para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e dará cura nas suas asas, e saireis e soltareis como bezerros dentro das estribeiras, e você abre a boca e diz amém. Eu retorno aqui, homem de Deus. Ei, você que é crente e gosta de ir para a praia botar um fio dental, imagina nesse calorzão de 7 vezes você pegando bronze. Vai ficar legal. Você que é crente e gosta de colocar aquela sunguinha do super-homem, se tu ficar, tem um sol de 7 vezes mais te aguardando. Olha para mim, eu não estou brincando, isso é Bíblia. Quem conhece Bangu aqui? Todo mundo, né? Quanto que chega lá a temperatura em Bangu? Quanto? 55? Filho, 45. Soma 45 vezes 7. Se fosse 40 era 280. Você vai aguentar um solzinho de 280 na carcaça? Acabou, glória a Deus, né? Continua mesmo indo para a praia. Não estou dizendo que é pecado ir para a praia não, tá? Mas crente sabe se comportar em todo lugar. Até porque vestimenta não salva, sim ou não? Embora a vestimenta não salva, mas crente sabe como se vestir, né? Acabou até o glória a Deus agora. Eita glória, aleluia. Agora olha para aqui que eu já estou finalizando. Sabe quem vai sentar no trono? Jesus. O maior juízo dos vivos, diga dos vivos, chama-se grande tribulação. Se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Jesus disse: não, nunca houve e nem haverá dias como estes. Ou seja, nem o dilúvio será tão tenebroso como a grande tribulação. Agora coloca aí, quem vai estar sentado no trono? Apocalipse 20:11, vai. E vi um grande trono branco. O branco fala de santidade. E o que estava sentado sobre ele. Ele viu o trono e viu quem estava sentado sobre. Sabe por que tem que ser Jesus? Porque Jesus veio a essa terra, humanizou-se e subiu num corpo glorificado. Alguém fala assim: eu vou ver Deus. Deus é espírito. Trovão, mas eu vou ver Deus como? Se você olhar para Jesus. Ele disse: quem vê a mim. Até porque se você for estudar a história, você vai ver que os judeus mesmo, os mestres, não aceitam Deus sentar num trono para julgar. Ele diz que Deus não pode se descer a esse nível. Tem que ser um homem. O tribunal do Bema. Ei, aí o que Deus fez? Humanizou-se. E quem é que vai sentar no dia do juízo final naquele trono? O grandão da Galileia. Está pensando que ele vai sentar ali feinho? Porque Isaías olhou e disse assim: olhávamos para ele e nenhuma beleza vimos para que pudesse adorar. Está pensando que ele vai sentar ali com aquele cavalinho, aquele jumentinho que ele entrou em Jerusalém? Eita glória, quando ele sentar no trono, alguém vai olhar assim e vai dizer: aquele ali é diferente.
porque os olhos são como chama de fogo, a boca tem uma espada afiada de dois gumes, seus pés são como latão reluzente. Oh, glória, é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e na sua coxa tem uma escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória! E o seu nome é conhecido pela palavra de Deus. Oh, glória! Coloca aí capítulo 20, versículo 11. De cuja presença fugiu o céu e não se achou mais lugar para. Vai. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriram-se o quê? Olha para mim. Quem vai mandar você para o inferno, entre aspas, não é Deus, é você mesmo. Porque é você, com a sua trajetória de vida, que está decidindo qual sentença Deus te dá. É você que está escrevendo aonde você quer que Deus te lance ou te coloque. Ou tu vai escutar vinde, ou tu vai escutar lança ele. Vai ser grande e pequeno, diga grande e pequeno. Nesse dia teu dinheiro não vai te salvar. Nesse dia o telefonema não vai te salvar. E nesse dia também não haverá perdão, é apenas justiça. Você que ainda é crente há tantos anos e quando fica nervoso ou nervosa fuma um cigarrinho. Hoje tu acende ele, mas um dia o lago de fogo vai acender sua alma também. Quem está querendo adaptar o evangelho a teu estilo de vida, está te levando para o inferno. Você não entrou para a igreja para ter o evangelho adaptado ao seu padrão de vida. Você entrou para o evangelho para adaptar a sua vida ao evangelho, e não ele adaptar-se a você. Acabou, glória a Deus agora, mas eu vou falar assim mesmo. Olha para mim. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas. Repita, livros. E abriu-se outro livro. Olha para cá, livros plural, livro singular. Livros, livro da lei, livro das obras, livro do corpo, livro da natureza, livro da memória, livro da consciência. E o último livro da vida. Imagina ele mostrando aquela criança que você tirou, hein? Jogaram ela no saco de lixo, mas ela vai aparecer inteirinha na mão do anjo. Tua consciência vai doer naquele dia. Naquele dia vai estar os grandes e os pequenos. Pode ser tanto os anjos como os homens poderosos, porque a Bíblia diz que os anjos foram feitos um pouco maior do que os homens. Mas o Hitler vai estar lá, o Mussolini vai estar lá, os homens cruéis estarão lá. Quando eles clamarem por misericórdia, quando eles clamarem. Lembra que nesse dia eu disse que não vai ter misericórdia nesse dia? Eles vão clamar, me perdoa. Olha para mim. Hoje a igreja reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Mas no dia do juízo, todos que não tiveram o nome escrito no livro da vida, antes de serem lançados no lago de fogo e enxofre, vão ter que reconhecer Jesus como Senhor. E vão ter que se dobrar. Me prova se isso é verdade, trovão. Coloca aí Filipenses capítulo 2, versículo 5. Coloca. Eu vou voar aqui hoje. Dê sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Vai.
que sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se não se dobrar aqui hoje, vai se dobrar lá. Se não reconhecer aqui hoje, vai reconhecer lá. Ou se dobra hoje como advogado, ou se dobrará naquele dia como juiz. Coloca o versículo do número 15 aí do Apocalipse. Capítulo 20, verso 15. Coloca o 14. O 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Você está achando que o inferno é o destino final? O inferno será lançado junto com a morte dentro do lago de fogo. Essa é a segunda, porque a primeira é a do corpo e a segunda é a da alma. Mas que morte é essa? Olha para cá. Morte não é que a alma morra ou o espírito morra. A morte é uma eternidade, toda a eternidade longe do seu Criador. Aprenda: o pior tormento do inferno ou do lago de fogo não será o fogo, será a ausência de Deus. Deus não estará lá, mas Deus estará aqui. Vou repetir: Deus estará aqui. Coloca o verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai continuar na prostituição? Vai continuar na bebedice? Aprenda: Deus ama o hétero, sim ou não? Sim ou não? Deus ama o homossexual? Deus ama a lésbica? Deus ama o traficante? E o ladrão? E a macumbeira? Um detalhe: Deus ama o ladrão, mas não ama o roubo. Deus ama o hétero, mas não ama o pecado. Deus ama a lésbica, mas não ama a prática. Deus ama o homo, mas não ama a prática. Aprenda: até o amor de Deus faz separação entre pessoa e prática. Não fica com esse pensamento dizendo: Deus me ama. Olha para cá. Deus aceita quem você é, mas é diferente dele aceitar o que você faz. Estou sentindo Jesus aqui. Aqui hoje nesse culto você está em pleno poder de decisão. Você está em plena consciência. E eu te digo sem nenhuma sombra de dúvida: se Deus não quisesse salvar a sua vida hoje, você não estaria aqui. O dia da sua salvação não é amanhã, era hoje. Ele quer salvar a sua vida aqui hoje, escreveu o seu nome no livro da vida. Ei, foi vontade de Deus trazer você aqui hoje, mas será a sua vontade voltar para casa com Ele ou sem Ele. Um lembrete: nesse tempo chamado de temporão, você diz sim, você diz não, você decide. Mas no anteporão, que é um tempo onde a alma deixará o corpo, desvincular. E quando chegar o período da eternidade, porque o que está fora de você merece, o que está dentro não. Quando Deus fez um homem com olhos, nariz,
boca, ouvido, mãos e pés. Tinha boca, mas não falava, ouvido, mas não ouvia, nariz e não cheirava, não tinha mãos e não tocava. Era apenas um boneco. O homem só passou a enxergar, a ouvir, a tocar, a andar quando o fôlego de vida entrou dentro dele. Sabe de onde saiu esse fôlego? De dentro de Deus. Então o que faz você ver, andar, falar, não é o passageiro, o corpo, é o eterno. Você é movimentado pelo eterno. Por isso que não há possibilidade de você viver passageiro diante de Deus. Você vai viver o eterno. Mas a pergunta é essa: aonde você vai passar a sua eternidade? Olha para mim. Está protelando a oportunidade de ser salvo até quando? Ainda não estou pronto. Todos que estão aqui dentro estão prontos. Repita comigo: todos. Ou você está pronto para ir para o céu, ou você está pronto para ir para o inferno. Mas pronto você está. Repita comigo assim: Satanás, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, solta as almas. Solta as almas.